Lei de drogas. O que é a lei de drogas? O que é considerado drogas? Vamos abordar os principais conteúdos, os principais temas para a sua prova, né? Vamos lá. Lembrando que o poder público da União pode autorizar o plantio, a cultura e a colheita aí, o cultivo e a colheita de plantas aí destinadas para fins religiosos, ritualísticos, científicos e medicinais. Tá? Claro que obedecendo os requisitos, tem que ter um prazo certo, tem que ter um local apropriado e tem que ter uma quantidade, né, específica para isso. Mas o que é considerado droga? Droga é qualquer substância capaz de causar dependência física ou psíquica. A lei de drogas, o que traz aí uma norma penal em branco, porque quem define o que é essa substância é a Anvisa. Né? A Anvisa vai definir quais são as substâncias consideradas ilícitas. Né? Só de introdução aqui. Né? E o tráfico é considerado um crime insuscetível de graça e de anistia, né? Assim como a tortura, assim como o crime de terrorismo e o hediondo. Além disso, o tráfico de drogas é equiparado a hediondo. Então vamos dar início, né, após essa introdução, né, para você entender, né, e não errar a questão. Mas o que diz se o cara é usuário ou traficante? Se adquiriu, ou se ele guarda, ou se ele tem depósito, se ele traz consigo, se ele transporta a droga, ele poderá ser apenas usuário e não ser preso, mas é considerado crime. Já vamos falar sobre as penalidades aí, né, para a lei de drogas. Tá? Mas de maneira bem simplificada, é assim que é considerado se é usuário ou traficante. Se tratando disso, quando é que será enquadrado aí? Quando é que será enquadrado como traficante? Como traficante de drogas. Então, para ser enquadrado aí como traficante de drogas, né, se tiver aí transportando a matéria-prima, né, que está carregando, por exemplo, aí a pasta, né, a pasta base de cocaína, que é muito aí a gente vê em jornais direto, a depender da quantidade e as condições, assim que for analisadas as condições e as circunstâncias do crime, né, poderá dizer se é tráfico ou não. Tá? Dentro desses critérios tem que haver essa análise. Nessa análise inclui-se o lugar do crime, tá? Onde foi praticado, né? Se era um lugar que ia proporcionar ao indivíduo aquela situação, ou se não, era um local que não seria de, como posso dizer, não seria, né, necessário, né, de fato, entre aspas, né, a legislação vai olhar aí qual era a real intenção do indivíduo. Né? Se o indivíduo é réu primário, lembrando, se ele for réu primário, aqui ele conta com alguns benefícios, e se tiver bons antecedentes, aí vai facilitar a vida desse camarada, né?
Mas quem é considerado usuário? É considerado usuário, né? Lembrando, usuário é aquele que adquirir, transportar, ter em depósito, trazer consigo. Claro que observando os critérios, né, de armazenamento de quantidade, né, a situação no geral, né, o contexto aqui importa muito nessa lei, importa muito aí o contexto para analisar a situação de fato e ser considerado como usuário ou traficante. Eu falei sobre o privilégio, falei sobre a questão do crime, né, do tráfico ser considerado um crime suscetível de graça e anistia, né, como outros, e é um crime equiparado a hediondo e inafiançável. Só que tem esse bizu aqui que eu vou passar para você. O privilegiado, o tráfico privilegiado, é quando o réu é primário, o indivíduo tem bons antecedentes. E aí o que acontece? Esse tráfico deixa de ser equiparado a hediondo. É aqui que a banca pega muita gente. Quando isso ocorre, quando a gente tem o tráfico privilegiado, o que vai ocorrer? O indivíduo com bons antecedentes, ele é réu primário. Esse tráfico deixa de ser equiparado a hediondo. Olha só, ele deixa de ser equiparado a hediondo. Isso aqui é questão de prova. Não vai errar. Só que tem uma condição. O indivíduo ele não pode fazer parte de organização criminosa.